Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 8, Orações da Rainha Kunti e Salvação de Parikshit. Suta Goswami disse: em seguida, os Pandavas, querendo oferecer água aos parentes mortos que a haviam desejado, foram até o Ganges com Draupadi e as senhoras caminhavam na frente. Tendo-as pranteado e oferecido suficiente água do Ganges, todos banharam-se no Ganges, cuja água é santificada devido a ser misturada com a poeira dos pés de lótus do Senhor. Ali sentou-se o rei dos Kurus, Maharaj Yudhishthira, juntamente com seus irmãos mais novos, e Dhritarashtra, Gandhari, Kunti e Draupadi, todos acabrunhados de pesar. O Senhor Krishna também estava ali. Citando as estritas leis do Todo-Poderoso e suas reações sobre os seres vivos, o Senhor Sri Krishna e os Munis começaram a consolar aqueles que estavam traumatizados e aflitos. O sagaz Duryodhana e seu grupo usurparam astutamente o reino de Yudhishthira, que não tinha inimigos. Pela graça do Senhor, a recuperação realizou-se e os reis inescrupulosos que se aliaram a Duryodhana também foram mortos por ele. Outros também morreram, ou seja, tiveram diminuída a duração de sua vida por terem rudemente agarrado pelo caminho a rainha Draupadi. O Senhor Sri Krishna motivou 3 bem executados Ashvamedha Yagyas, sacrifício de cavalos, a serem conduzidos por Maharaja Yudhishthira, e assim fez com que sua virtuosa fama fosse glorificada em todas as direções, assim como a de Indra, que havia executado 100 de tais sacrifícios. O Senhor Sri Krishna preparou-se então para a sua partida. Ele convidou os filhos de Pandu, após ter sido adorado pelos Brahmanas, encabeçados por Sri Vyasadeva. O Senhor também correspondeu às saudações. Logo que ele sentou-se na quadriga para partir rumo a Dwaraka, viu Uttara temerosa precipitar-se em sua direção. Uttara disse: ó Senhor dos senhores, Senhor do universo, vós sois o maior entre os místicos. Por favor, protegei-me, pois não há ninguém mais que possa salvar-me das garras da morte neste mundo de dualidade. Ó meu Senhor, vós sois todo-poderoso. Uma incandescente flecha de ferro está vindo rapidamente em minha direção. Meu Senhor, deixai-a queimar-me pessoalmente, se assim o desejais, mas por favor não a deixeis queimar e abortar o meu embrião. Por gentileza, fazei-me este favor, meu Senhor. Suta Goswami disse: tendo ouvido pacientemente suas palavras, o Senhor Sri Krishna, que é sempre muito afetuoso com os seus devotos, pôde entender de imediato que Ashvatthama, o filho de Dronacharya, tinha lançado a Brahmastra para dar fim à última vida na família Pandava. Ó principal entre os grandes pensadores, vendo a incandescente Brahmastra precipitando-se contra eles, os Pandavas tomaram de suas 5 respectivas armas. A todo-poderosa personalidade de Deus, Sri Krishna, tendo observado que um grande perigo estava ameaçando seus devotos imaculados, que eram alma completamente rendidas, tomou imediatamente de seu disco Sudarshana para protegê-los. O Senhor do misticismo supremo, Sri Krishna, reside dentro do coração de todos como o Paramatma.
Como tal, simplesmente para proteger a progenie da dinastia Kuru, ele cobriu o embrião de Uttara através de sua energia pessoal. Ó Saunaka, embora a suprema arma Brahmastra, lançada por Ashvatthama, fosse irresistível e sem defesa ou revide, ela foi neutralizada e derrotada quando confrontou-se com a força de Vishnu, o Senhor Krishna. Ó Brahmanas, não penseis que isto seja especialmente admirável nas atividades da misteriosa e infalível personalidade de Deus. Através de sua própria energia transcendental, ele mantém e aniquila todas as coisas materiais, embora ele mesmo seja não nascido. Assim, salva da radiação da Brahmastra, Kunti, a casta devota do Senhor, e seus 5 filhos e Draupadi dirigiram-se ao Senhor Krishna quando ele partia para casa. Srimati Kunti disse: Ó Krishna, ofereço-vos minhas reverências porque sois a personalidade original e não sois afetado pelas qualidades do mundo material. Vós existes tanto dentro como fora de tudo, e ainda assim sois invisível para todos. Estando além do alcance da limitada percepção sensorial, vós sois o fator eternamente impecável, coberto pela cortina da energia ilusória. Vós sois invisível para o observador tolo, exatamente como um ator caracterizado como um personagem não é reconhecido. Vós mesmo desceis para propagar a ciência transcendental do serviço devocional aos corações dos transcendentalistas avançados e especuladores mentais, que estão purificados por serem capazes de discernir entre matéria e espírito. Como então podemos nós, as mulheres, conhecer-vos perfeitamente? Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou o filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, a criança de Nanda e dos outros vaqueiros de Vrindavana, e o vivificador das vacas e dos sentidos. Minhas reverências são para vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado com uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que estais sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão gravados nos lótus. Ó Rishikesha, Senhor dos sentidos e Senhor dos senhores, vós libertastes vossa mãe Devaki, que foi por muito tempo aprisionada e afligida pelo invejoso rei Kamsa, e também libertastes a mim e a meus filhos de uma série de constantes perigos. Meu querido Krishna, vossa onipotência nos protegeu de um bolo envenenado, de um grande fogo, dos canibais, da assembleia viciosa, dos sofrimentos durante nosso exílio na floresta e da batalha onde grandes generais lutaram, e agora nos salvais da arma de Ashvatthama. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente, para que possamos ver-vos repetidamente, pois ver-vos significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Meu Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material
tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente pobres. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim, o onipenetrante. Vós sois igual para com todos ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos devem-se ao convívio social. Ó Senhor, ninguém pode entender vossos passatempos transcendentais, que parecem ser humanos e são tão desconcertantes. Ninguém é para vós objeto especial de favorecimento, nem tendes objeto algum de inveja. As pessoas apenas imaginam que sois parcial. É realmente desconcertante, ó alma do universo, que vós trabalheis, embora sejais inativo, e que vós nasçais, embora sejais a força vital e o não nascido. Vós desceis em pessoa entre os animais, homens, sábios e seres aquáticos. Realmente isso é desconcertante. Meu querido Krishna, Jashoda pegou uma corda para vos atar quando fizestes uma travessura e vossos olhos perturbados inundaram-se de lágrimas, que lavaram o rímel de vossos olhos. E vós estáveis temeroso, embora o medo personificado tenha medo de vós. Esta visão é desconcertante para mim. Alguns dizem que o não nascido nasce para a glorificação de reis piedosos, e outros dizem que ele nasce para comprazer o rei Jadu, um dos seus devotos mais queridos. Vós apareceis em sua família assim, como um sândalo aparece nas colinas da Malásia. Outros dizem que, uma vez que tanto Vasudeva quanto Devaki oraram por vós, nascestes como seu filho. Sem dúvida sois não nascido, mas nasceis para o bem-estar deles e para matar aqueles que são invejosos dos semideuses. Outros dizem que o mundo, estando sobrecarregado como um barco no mar, está muito aflito, e que Brahma, que é vosso filho, vos suplicou, e assim aparecestes para diminuir o transtorno. E outros dizem ainda que vós aparecestes para renovar o serviço devocional, de ouvir, lembrar, adorar e assim por diante, para que as almas condicionadas que sofrem de dores materiais aproveitem-se disso e obtenham liberação. Ó Krishna, aqueles que continuamente ouvem, cantam e repetem vossas atividades transcendentais ou sentem prazer em que os outros o façam, certamente veem vossos pés de lótus, que por si só podem cessar a repetição de nascimentos e mortes. Ó meu Senhor, vós executastes pessoalmente todos os deveres. Acaso estais nos deixando hoje, embora sejamos completamente dependentes de vossa misericórdia e embora não tenhamos ninguém que nos proteja, agora que todos os reis se mostram nossos inimigos? Assim,
como o nome e a fama de um corpo particular se acabam com o desaparecimento do espírito vivo, de modo semelhante, se vós não zelais por nós, toda a nossa fama e atividades, juntamente com os Pândavas e os Jadus, terminarão de uma vez. Ó Gadadhara Krishna, nosso reino agora está sendo marcado pelas impressões de vossos pés, e por isso ele parece belo, mas quando vós partirdes, ele já não será assim. Todas essas cidades e vilas estão florescendo sob todos os aspectos, porque as ervas e cereais existem em abundância, as árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riquezas. E tudo isso se deve ao vosso olhar sobre eles. Ó Senhor do Universo, ó alma do Universo, ó personalidade da forma do Universo, por favor, portanto, cortai meus laços de afeição por meus parentes, os Pândavas e os Vrishnis. Ó Senhor de Madhu, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, deixai que minha atração se dirija constantemente a vós, sem divergir para ninguém mais. Ó Krishna, ó amigo de Arjuna, ó líder entre os descendentes de Vrishni, vós sois o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores nesta terra. Vossas proezas nunca se deterioram. Vós sois o proprietário da morada transcendental, e vós desceis para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas e dos devotos. Vós possuis todos os poderes místicos, e vós sois o preceptor de todo o universo. Vós sois o Deus Todo-Poderoso, e eu ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Suta Goswami disse: o Senhor, tendo ouvido as preces de Kuntidevi, compostas em palavras seletas para sua glorificação, sorriu meigamente. Esse sorriso era tão encantador como o seu poder místico. Aceitando assim as orações de Srimati Kuntidevi, em seguida o Senhor informou às outras senhoras de sua partida, entrando no palácio de Hastinapura. Mas enquanto se preparava para sair, ele foi parado pelo rei Yudhishthira, que implorou a ele amorosamente. O rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, não se deixou convencer, apesar das instruções dos grandes sábios, encabeçados por Vyasa e do próprio Senhor Krishna, o executor de feitos sobre-humanos, e apesar de toda a evidência histórica. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, compungido com a morte de seus amigos, estava pesaroso, assim como um materialista comum. Ó sábios, iludido assim pela afeição, ele começou a falar. O rei Yudhishthira disse: ó meu destino, sou o homem mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise se destina aos outros, matou muitas e muitas falanges de homens. Eu matei muitas crianças, brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Mesmo que viva milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Não há pecado para um rei que mata pela causa justa, ao estar ocupado em manter seus cidadãos, mas essa injunção não se aplica a mim.
Quantos parceiros de mulheres eu matei, quantas inimizades suscitei, a tal ponto que jamais poderei desfazê-las através de trabalhos de bem-estar material. Assim, como não é possível filtrar água lamacenta através da lama, nem purificar um pote manchado de vinho com vinho, não é possível neutralizar o pecado da matança de homens sacrificando animais.